Querido Deus e amado Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Meu Deus. Agora coloca a Tua filha, Pai, como um canal de bênção diante deste altar, Papai. Jesus. Sabemos que ela tem se preparado, que ela tem se dedicado, porque, Senhor, Tu tem algo para os nossos corações nesta noite. Abençoa ela, Senhor, que as palavras venham direta do trono, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus se manifeste em cada coração nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sou dos irmãos da paz do Senhor. Estava dizendo para as irmãs ali que meu coração está igual a canção. Tum, 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 tum. Que não é fácil, né, irmãos? Mas, como diz o meu esposo, eu fui fazer uma pesquisa sobre as mães da Bíblia e encontrei várias mães assim que nos impressionam muito. E eu quero ler para os irmãos em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Eu vou ler apenas o versículo 13. E aí no final os irmãos vão entender que o nosso Pai quer conosco. Gênesis, capítulo 16, eu vou ler o versículo 13. Diz assim, todos acharam? Diz assim: então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Podeis assentar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né, hoje é um dia muito especial. Então, Deus, Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que conhece tudo sobre nós. E aí eu fui pesquisar e eu coloquei como tema dessa palavra de hoje a missão de uma mãe. Porque, irmãos, eu fico pensando, nós sabemos, os irmãos sabem que eu trabalho com ministério infantil, né? Então, às vezes a gente escuta umas pessoas dizer assim: ah, mas eu não posso trabalhar com ministério infantil, eu não sei trabalhar com ministério infantil. E aí eu me pergunto, mas é mãe? Se é mãe, sabe trabalhar com criança. Você já ganhou esse talento para trabalhar com criança. Então só falta o quê? Buscar a capacitação de Deus para a tua vida. Porque Deus, cada mãezinha que aqui está, já recebeu esse chamado. E aí eu coloquei como tema missão de mãe. E eu fui lendo sobre algumas mãezinhas. E eu vou falar para vocês a primeira mãe. Todas aqui sabem, né? A primeira mãe foi Eva. Foi a mãe de Adão, né? Eva foi a esposa de Adão, na verdade. Foi a mãe de Caim e Abel. Até engraçado que o pastor mencionou aqui. Ela foi a primeira mãe. Primeira mãe. Ela deu origem à maternidade. Dali veio a maternidade da primeira mãe. E mesmo diante da dor, porque ela perdeu Abel, um filho, que a gente sabe que ele era obediente e ele temia a Deus. Tanto é que quando eu ouvi o pastor falando aqui, Abel, quando ele foi fazer a sua oferta ao Senhor, ele deu o seu melhor. Ele pegou a primeira ovelha, a primogênita dele, e levou. Ele não pensou duas vezes. Já o Caim não. Ele pegou as sobras que tinha, levou uma cesta e achou que com aquela cesta muito grande, cheia, ele ia agradar a Deus. E às vezes a gente faz isso também. Mas o que aconteceu? Deus não se agrada disso. Deus se agrada daquilo que você faz de coração. E mesmo com esse desvio de caráter, que Caim teve um desvio de caráter. Foi criada pela mesma mãe, Eva. Abel tinha um caráter e Caim tinha outro. Mesmo com o desvio de caráter de Caim, Eva perseverou na missão de multiplicar. Ela poderia ter dito assim: não, eu agora não quero mais filho. Eu vou ficar só com... Morreu Caim, morreu o Abel, fico só com Caim, e ainda mandaram Caim embora, não quero mais. Mas não, ela teve outros filhos, veio 7, depois teve outros. Por quê? Porque ela entendeu o chamado dela, mesmo na hora da dor. Aqui às vezes tem mãezinhas que também passam por sofrimentos, mas nós não podemos desistir. Nós temos que fazer como o hino que o pastor, o irmão Levi cantou, missionário.
Nós temos que ter coragem, não temas, continua. Deus é que está conosco, é Ele que nos leva adiante. E isso é para nós, as mães. Depois nós temos Sara, que foi mãe de Isaac. Todo mundo aqui sabe, conhece a história de Sara, que ela quis dar uma ajudinha, né? Ela sabia o que Deus tinha prometido para ela, mas ela quis dar uma ajudinha. Às vezes nós também fazemos isso. Deus nos promete, faz promessa para nós e nós não queremos esperar o momento certo da entrega daquilo que Deus prometeu. E diz aqui, eu fui pesquisar, que Sara, ela era a mãe da esperança. Sara teve esperança. E ela é caracterizada pela fé, pela paciência. E aí mesmo depois que nasceu Ismael, ela acreditou na promessa e Deus permitiu ela conhecer Isaac, mesmo em idade avançada. Então quando o pastor falou aqui que ele quer ser pai, eu já lembrei, né? Opa, tá aí ó, porque Deus cumpriu, né, pastor Gerson? Na vida de Sara, por que não? É só continuar, perseverar na promessa. Se tem promessa, Deus cumpre. Depois nós temos Joquebede, também uma mãe, a mãe de Moisés. Para mim é uma das mães assim que me chama muita atenção. Ela foi uma mãe corajosa. Porque imaginem vocês, irmãos, esconder um bebê por 3 meses. Vamos imaginar onde que ela poderia ter escondido essa criança. Aqui as mamães que já tiveram seus bebês sabem como eles choram. Quer ver a hora de mamar? Se passar alguns segundos, eles se esperneiam, eles choram desesperadamente. E ela não podia deixar aparecer o choro. Por quê? Porque todos aqui já sabem que havia uma lei de Faraó que tinha que matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E o bebê dela tinha 3 meses, irmãos. Ela escondeu aquele bebê por 3 meses. Jesus. Quando ela viu que não ia dar mais para esconder, ela tomou um ato de coragem, que eu creio que nós não faríamos. Só se fosse Deus nos dando coragem, como deu a Joquebede. Ela fez um cesto. E aquele cesto, ela foi fechando todo o cesto, colocou betume e fechou. E talvez eu penso, Miriam olhando, mas o que a mamãe está fazendo? É uma nova cama para Moisés? Porque ele não tinha nome até então. Aí, está fazendo uma nova cama? Aí ela disse, não, filha, vamos levar ao rio. E todos sabem aqui que o rio tinha crocodilos. E eles entregavam as crianças, eles jogavam as crianças realmente no rio. Vocês imaginaram como era o sofrimento? E os gritos e os apavoramentos de todos. E diz que Joquebede, ela se arriscou. Porque quando ela escondeu o filho, ela estava arriscando a vida da família dela. Porque os soldados viriam e matariam a todos pelo ato dela descumprir uma ordem. E às vezes, irmãos, a gente, eu digo nós, às vezes a gente não para pensar que nós temos que ser corajosos, nós temos que estar na casa do Senhor, temos que buscar cada vez mais de Deus aquilo que Ele tem para nós. Porque nós muitas vezes praticamos e vemos a casa do Senhor muitas vezes, mas por religiosidade. E não é isso que Deus quer. Ele quer que você libere o teu coração para Ele. E eu olhava para esses corações aqui e eu pensei que os nossos corações fossem assim, cheios do amor de Deus, cheio do desejo de querer conhecer esse Deus. O Deus que Eva conheceu, que Sara conheceu, que Joquebede conheceu e que Ana, mãe de Samuel, mulher estéril, não podia ter filhos. Tinha Penina com filhos que ficava o tempo todo fazendo desdém para ela o tempo todo. Eu tenho, você não tem. Só que ela era muito amada, muito amada. E as mamães que aqui estão sabem que naquela época, quando a mulher não podia dar filhos, o marido tinha direito de arrumar uma segunda esposa para ter filhos por causa do nome da família que tinha que perpetuar, tinha que continuar. Tanto é que até eu e meu esposo, nós estávamos conversando, nós temos 2 netos. Um se chama Henrique Leandro Machado e o outro é Davi Oliveira Carneiro. Aí o Carneiro leva o nome dele, o outro não está levando o nome dele. Poxa, só tem o Davi que leva o nome do Carneiro para continuar. O Henrique também é descendente de 1º grau, mas ele tem o nome do pai. Então só temos um. E naquela época era assim também. Para continuar, tinha que ter o sobrenome do pai e os filhos homens eram bem vistos. E aqui a Ana, ela foi exemplo de perseverança, de fé, após anos de esterilidade. E diz a Bíblia que ela clamou a Deus por um filho. Ela clamou. Ela ia à casa do Senhor, eles iam todo ano, eles faziam oferta. Até hoje, lá no Israel, eles têm esse costume. Eles fazem
o costume deles irem lá fazer as ofertas, visitar sinagoga, que diz? É sinagoga, né? Eles não chamam, ou templo, não é chamado igreja. E eles frequentam porque eles são fiéis. E nós aqui no Brasil, nós temos igreja, em cada esquina tem uma igreja. E muitas vezes vocês olham quantas pessoas poderiam estar aí sentado, escutando hoje, ouvindo, não a irmã Rejane, mas ouvindo, querendo ou conhecer esse Deus que trabalhou na vida dessas mulheres que foram mulheres ousadas na mão do Senhor. E aí diz que Ana, então chegou o dia de Ana pegar Samuel, receber Samuel. Mas Ana fez um propósito com Deus. Ela daria o filho para servir no templo do Senhor. E quando eu estudei com as crianças no discipulado a história de Samuel, diz que Deus chamou Samuel e na hora ele não reconheceu a voz, até que ele reconheceu. E Samuel ficava lá, irmãos. Samuel, ele trocava água para o sacerdote, ele abria janelas, ele varria o templo. Se precisasse bater um tapete, era Samuel que fazia. Samuel estava ali para servir, para aprender com o sacerdote. Mas o mais importante, ele queria também servir a Deus. E tanto foi que Deus veio e conversou com ele, chamou ele. Samuel, Samuel. E eu e você, e nós mulheres que aqui estamos, quando nós vamos ouvir a voz de Deus? Que Deus venha nos chamar. Porque cada uma de nós aqui, das mulheres e os irmãos, temos um chamado. E muitas vezes Deus já chamou. E às vezes a gente se finge que não escuta. Não deixe o inimigo colocar uma trava aí e dizer, não, é coisa da minha cabeça. Não, porque Deus ele chama. Ele me chamou, eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. Minha mãe católica, família inteira católica. E eu conheci uma colega na escola e a minha colega falava de Jesus para mim. E eu comecei a me interessar. Porque quando eu era católica, alguns irmãos já ouviram, eu queria ser freira. Por quê? Porque eu queria ter proximidade com Deus. Então olha o que eu fiz. Eu busquei Deus. Se você que está aqui quer ter intimidade com Deus, tem que buscar. Tem que buscar. Porque quando Jesus ressuscitou, lá no túmulo, irmãos, foi as mulheres que foram até Jesus. Não foi Jesus que foi lá buscar elas. Então eu e você, nós temos que vir até Jesus. Nós temos que nos derramar perante Ele. Assim como Ana fez. E Ana foi. E ela recebeu o seu filho. E Deus foi tão maravilhoso na vida de Ana que ela teve mais filhos depois. Mas Deus estava forjando a Ana para um propósito maior. E isso é na nossa vida e na tua vida também, irmãos. E diz que Samuel se dedicou a Deus. Samuel, quando estava no ventre de Ana, isso é coisa minha, tá? Eu não li, eu que veio agora comigo. Eu imagino Samuel no ventre dessa mãe. Ele mexia, nós temos a Lília que está aqui, né, mamãe? Sente mexer. Samuel nem sabia. Será que eu vou morar lá no templo? Vocês já imaginaram? Quando ele desmamou, 4 aninhos, a mamãe chegou e entregou ele para Eli. Nós que somos mães, meu Deus, nossos filhos são tudo para nós. Nós amamos, nós queremos perto. Eu tenho um filho de 34, a menina vai fazer 37. Eu olho para eles, às vezes eu sinto como se eles fossem crianças, irmãos. E não são. São adultos, têm família. Mas é assim que nós, mães, vemos os nossos filhos. É assim que as mães veem. Mesmo uma mãe já, como a irmã Lourdes está aqui, ó. O irmão Levi, o missionário, temos a irmã Luzia. Os nossos filhos a gente vê, parece que passa um filme. Um filme na nossa cabeça. E nós precisamos o tempo todo nos lembrar que isso foi a graça de Deus na nossa vida. Para você ser uma mãe, uma missão. E Deus entregou para você essa missão. Aí nós temos uma das mães mais especiais que todos já sabem, Maria, né? Maria é uma mãe especial. Por quê? Ela era uma jovem, estava prometida, noiva, não sabia do chamado que Deus tinha na vida dela. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante que veio agora aqui para mim. Maria era temente a Deus. Maria conhecia as Escrituras. Maria era obediente. E é isso que Deus se agrada na mulher e no homem de Deus. A obediência. Obediência. Porque o mundo aí fora, ele nos chama para fazer um monte de coisa errada. Mas se eu não tiver a palavra aqui, ó, guardada no coração, por segundos,
eu posso perder tudo aquilo que Deus me deu. E é incrível. Eu li uma vez na Bíblia uma palavra que dizia assim, que quando você aceitou Jesus, você não pode olhar para trás. Porque senão a gente é que nem o cachorro, irmãos. O cachorro, quando ele come alguma coisa que ele vomita, ele vai lá e ele come de volta. Nós não podemos voltar para o mundo. É comer nojeira lá no mundo. Se você aceitou Jesus, você tem que estar firme. Fica na palavra, busca Deus. Luta todo mundo tem. Mas é na igreja que você se fortalece. E Maria, aconteceu algo com Maria. Maria então apareceu o anjo, como os irmãos sabem, e disse para ela que ela era virtuosa, que ela era bem-aventurada, que Deus achou graça na pessoa dela. E Deus tem achado graça na tua vida, mulher? Deus tem achado graça na tua vida aqui? Ou muitas vezes tem fechado o coração para aquilo que Deus quer fazer? E aí diz assim, ó, que ela foi uma mãe da submissão. Submissa à palavra de Deus. Ela foi caracterizada pela obediência, pela humildade e o amor a aceitar o propósito de gerar. Gerar quem? Jesus. E quem foi Jesus? O Salvador, que é o nosso Salvador, que é o autor e o consumador da minha e da tua fé, irmãos. Ele é o nosso, ele é a nossa razão de estarmos hoje aqui. É de glorificar e bendizer e louvar o nome santo do Senhor Jesus. Depois nós temos também uma outra mãe, Isabel. Isabel, os irmãos sabem, estava grávida, adiantada um pouco de Maria, tanto é que Maria, quando começou a sua barriga aparecer, ela foi cuidar de Isabel, porque naquela época ela não tinha se casado com José ainda, então não tinha como explicar. Mas José, o anjo apareceu para José e contou para José que Maria estava esperando um bebê e que esse bebê ele se chamaria Emanuel, seria Jesus. Então José aceitou, e o amor que ele tinha por ela, ele também ajudou e mandou que ela foi até Isabel. E chegando até Isabel, as duas gravidinhas, né? Isabel mais cheinha, diz a palavra que o bebê no ventre de Isabel moveu e mexeu. Então a criança também recebe o Espírito Santo, irmãos. Sabia? Porque como é que aquele bebê dentro do ventre ele sabia que Jesus estava chegando? A criança tem que ser abençoada no ventre. Tem que ser tocada no seu ventre. Você tem que dizer que você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção na minha vida. Que Deus te guarde, que Deus te guie. Porque quando Deus manda uma criança para um casal, é uma missão. O filho, nunca devemos dizer, eu não queria ter ficado grávida agora. Não é você não queria. Deus enviou porque naquele momento você precisava. Porque Deus sabe qual o propósito, assim como ele fez com Maria. Maria também não sabia, mas ela aceitou, ela foi obediente, ela foi submissa. E muitas mãezinhas muitas vezes rejeitam, sem entender que é o propósito de Deus na tua vida, que você foi escolhida por uma missão, que você é agraciada. Agraciada. Porque muitas mãezinhas realmente têm problemas de saúde, mas muitas, eu já vi Deus operar milagre. Eu conheci uma supervisora que trabalhou comigo lá em Joinville. Ela tinha um útero invertido, virado. E aí, por conta disso, ela não podia. Ela tinha muito problema de sangramento. E ela tirou, então. Inclusive, ela antes dela ser professora ou supervisora, ela trabalhava como secretária de um médico. Foi o próprio médico que fez para ela. E o médico tirou do útero dela, por conta das dores que ela tinha. E ela não podia mais ter filho. E ela trabalhando com o médico, passou uns 3 meses, a mulher começou a ter tontura, enjoo. Aí o médico disse, tá grávida. Ela disse, não, capaz, o senhor tirou tudo, começaram brincadeirinha, né? Tirou tudo. Ela disse, não, mas não pode. Vamos fazer um exame. Fizeram o exame, ela não estava grávida, irmãos. A menina dela, ela levou foto, a menina já estava com 7 aninhos. Ela se criou nas trompas, daí parece que com 4 ou 5 meses eles tiram, daí eles levam para ela terminar o crescimento, mas Deus deu. Mesmo ela, com tudo aquilo, Deus deu uma filha para ela. Foi a única também, mas foi a vontade de Deus. E se ela dissesse, não, eu não posso ter, eu vou tirar. Não, né, irmãos? A gente não pode fazer isso, porque a mão de Deus é soberana sobre a nossa vida. Como os irmãos dizem, como eu escutei o irmão Dinho falar também na sexta-feira. Duro é nós cair
na mão do inimigo, certo? Mas se nós cair na mão de Deus, é muito pior. Porque do inimigo Deus vai lá e nos livra. Deus vai lá e Ele te tira. Deus vai lá e Ele te salva. E quando você cai na mão de Deus, só a misericórdia dEle para poder te livrar e entender o que aconteceu. A gente sabe que com Ezequias, Deus deu para ele o tempo de vida. Ele ia morrer e Ezequias virou para o lado da sua parede e disse: Senhor, mas eu estou te servindo. Eu fazia as coisas certas. Por que eu tenho que morrer? Ele estava com uma doença. E Deus escutou a oração dele. Por quê? Porque é o Deus que vê. É o mesmo Deus aqui que estava com Agar no deserto. O Deus que vê. E Deus viu. Aí Deus, quando Isaías estava longe, já mandou... Elias, né? Isaías? Os dois ali. E disse: volta lá e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos. E isso aconteceu. E aí ele conseguiu endireitar a casa dele, fazer algumas coisas boas. Por quê? Porque Deus tem propósito na nossa vida. Mas Ele só muda se Ele vê que o teu arrependimento é verdadeiro e real. Porque se a gente usar uma máscara, não adianta nada. Porque Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que vê. Aí nós temos também o que diz sobre Isabel. Ela foi a mãe da graça. Ela foi a mãe de João Batista. Ela se destacou por ele ter sido, e ela também cheia do Espírito Santo, e por acreditar na palavra de Deus que se cumpriu na sua velhice. Então Isabel já era uma senhora, idade, e teve um bebê. E Deus deu para ela todas as condições para ter aquela criança. E as mamães que estão aqui, né, temos vou usar bastante a irmã Lília, tá, mamãezinha, ela sabe o que uma mamãe, todas nós sabemos, as dificuldades para deitar, para levantar, perna índia. Agora já imaginaram pessoa de idade? Já imaginaram? Só que Deus deu saúde para ela, porque foi Deus que chamou. Então quando Deus te dá algo, nós não temos que reclamar, só temos que orar e dizer: Senhor, é a tua vontade, me ajuda a fazer aquilo que tu queres. E diz aqui, ó, que ela cumpriu o propósito dela. E todos sabem, né, quem foi João Batista, né? João Batista foi o que veio, o precursor que andou com Jesus e batizou Jesus. João Batista, então, ele e Jesus praticamente tinham diferença, o quê? De 6 meses de idade? 6, né? Imaginem vocês. Digamos, eles eram primos. Eu tenho os meus 2 netos, eles são primos, são um grude. Tem diferença de 1 ano, um tem 7, um tem 6. Então eu imagino a amizade de Jesus com João Batista. E saber que Deus tinha um propósito. Depois nós temos a mãe, que é Agar, que é a que eu li aqui para os irmãos no Gênesis 16. Agar, todos conhecem a história de Agar. Agar foi uma serva, né? E quando Deus mandou que Ló e Abraão, né, pastor? Mandou que eles voltassem, saíssem da terra que eles estavam. Aí eles foram para o Egito. E lá então eles tiveram uma serva Agar. Ela recebeu essa serva para andar com eles. E Agar diz que ela era formosa, ela era uma mulher assim, submissa a Sara, né? E ela tinha que ser obediente. Só que ela suportou todo o desprezo que ela teve, porque Sara chamou ela para ser mãe no lugar. Porque Sara tinha uma promessa que ela ia ser mãe. E ela já estava com uma idade avançada. E ela disse: eu não vou conseguir, então eu vou pegar o direito de chamar a serva. E então a serva teve um filho com ele. E aí veio Ismael. Que até hoje nós sabemos que tem uma briga severa aí no mundo por causa desses 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac é o filho da promessa. Ismael foi o filho da ajuda. Ela não deveria ter feito isso. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor. O Senhor fala conosco que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Do jeito que a gente quer. A gente tem que esperar para fazer do jeito que Deus quer. Porque não que Deus não conserte depois o que a gente fez. Porque Ele consertou. Porque veio Ismael, filho da promessa. O Isaac. Veio o filho da promessa. Mas foi mais difícil, porque até hoje nós temos a briga que acontece por causa desses 2 irmãos, que é a descendência deles, que não aceitam a divisão de terras.
É uma coisa assim complicada quando a gente desobedece a lei de Deus. E diz aqui a palavra de Deus que ela sofreu muito preconceito. Ela recebeu um abandono porque ela foi uma mãe solteira. Abraão não podia assumir ela, porque a esposa era Sara. Ela era concubina, no caso. Ela era a esposa que estava ali para dar o filho. E a Sara tinha que criar o filho. Era assim, como se Sara fosse a mãe do menino. E imagine que Agar certamente também sentiu, porque ela amava o filho, né? Quem não vai amar seu próprio filho? Não podemos pensar assim, né? E Agar, então, sofreu o abandono e ela foi uma mãe solteira. Só que ela buscou em Deus. Tanto é que ali na Bíblia que eu li para os irmãos, ela diz assim, ó. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Hoje o Deus que vê está aqui. O Deus que sonda o teu coração. O Deus que te conhece lá dentro da tua casa, em todo lugar que você vai. Ele te conhece. Ele é o Deus que vê. O que você veio buscar dele hoje aqui? Ele está te vendo. Fala para ele. Porque assim como ele fez com Agar, ele deu socorro para Agar. Ele deu socorro para ela. Tanto é que ele manda ela voltar. E ela volta, sofre desprezo, porque daí Sara já tinha o seu filho, Isaac. Sara amamentava e o Ismael já era maiorzinho. Então ela achava que o Ismael estava o tempo todo provocando o filho dela. E a gente sabe, casa que tem várias crianças, muitas vezes mora um primo, um outro, a criança maior sempre provoca o menor. E às vezes o que acontece? Eu vivi isso também, meu esposo sabe disso, vocês também sabem. Quando os primos, outros, eles brigam, e aí o que acontece? Os adultos brigam por causa das crianças. Por quê? Porque as pessoas se doem pelos filhos. Mesmo tu vendo que fez errado, mas é teu filho. É teu filho. E Agar então resolveu que ia embora. E a Bíblia diz então que Deus viu ela e Deus amparou ela. Depois nós temos Rebeca. Então, algumas mães que eu peguei para trabalhar ali. Depois nós temos Rebeca, que todos sabem que é mãe de Esaú e mãe de Jacó. Ela era uma mulher amorosa e hospitaleira. Tanto é que todos sabem que quando o jovem foi até lá para conhecer a noiva de Isaac, ela serviu água para ele. Ela foi hospitaleira. Ela foi, como é que eu posso dizer assim, simpática. Chegou para ele pediu água para um, ela já serviu para todos. E ali eles conversaram, levou para casa e descobriu que ele tinha vindo buscar uma noiva. Porque tinha que ser que conhecesse o mesmo Deus. Não poderia ser jugo desigual. Por exemplo, assim, quando as pessoas se conhecem muitas vezes, que é da igreja, vai procurar um moço para casar que não conhece Deus, que não tem o temor de Deus, Deus vai fazer a obra, se for a vontade dele. Senão você vai arrumar para a cabeça, como diz o ditado. Porque daí ele pode, ou ele vem para a igreja e te serve a Deus contigo, ou tira você da igreja. É triste, mas é verdade. Como quando eu me converti com os meus 14 anos, o pastor dizia, vocês tomem cuidado com os lobos vestidos de ovelha que vêm para dentro da igreja. O pastor dizia. Hoje em dia ainda diz isso, né? Que são os lobos que vêm vestidos de ovelha. Eles vêm, eles servem a Deus, eles querem fazer escola dominical, querem fazer tudo, até descem as águas, tudo, ficam ali, depois casou, não leva tempo, irmãos. Aí começa a proibir a esposa de ir para a igreja. A gente já viu casos assim. Muitas vezes elas retornam, mas elas pagam um preço. Pagam um preço porque desobedeceram. Porque nós devemos olhar com quem nós nos envolvemos, se a pessoa realmente está firme na palavra, se não são as aparências. E aqui, Rebeca, então, conheceu, se não me engano, foi Eliezer, né? Que foi... Eliezer. Foi buscar, foi obediente. Chegou lá, ela aceitou. Porque ela sabia que existia uma chamada, um propósito de Deus. Então, como que eu posso dizer assim, para mim e para você hoje, que nós também temos que estar preparados para entender o chamado de Deus na nossa vida. Cada uma de nós aqui, cada irmão, cada jovem,
tem que entender o chamado de Deus. Porque Deus não chama ninguém para ficar sentado no banco, parado. Quando Ele te chama para fazer algo para Ele. Ele chama nós para nós falar do amor dEle. Porque os irmãos, não sei se os irmãos estão acompanhando, mas os muçulmanos, eles estão crescendo no Brasil. Eles estão aumentando os muçulmanos. E os muçulmanos, eles pregam o Alcorão, eles pregam, as mulheres, a mulher não pode trabalhar fora, é dentro de casa. Se ela apanhar, não tem que separar, tem que ficar ali, a igreja não pode se meter, porque é a doutrina deles. E é outra coisa, eles estão entrando dentro das escolas também. Eles já estão fazendo leis, porque eles querem que sejam conhecido a doutrina deles dentro do povo. Tanto é que, se eu não estou enganada, em Londres, na Inglaterra, eles já estão arrancando até as bandeiras da Inglaterra e colocando a bandeira deles. E onde tem um culto que estão pregando, eles vão lá e exigem que o pessoal saia, que respeite eles, porque eles não creem em Jesus, o nosso Jesus maravilhoso que morreu na cruz, que verteu o seu sangue por nós. Para eles é Moisés, porque Moisés, eles leem o livro, o livro do Pentateuco, para eles é a lei. Então tudo que estava na lei eles praticam, irmãos. E lá na lei os irmãos sabem, né? Eu até estava conversando com o irmão ontem, eu li sobre rispa. Alguém já leu aqui sobre rispa? Já leu? A irmã já leu. As outras irmãs já ouviram falar de rispa? Rispa, ela era concubina de Saul, uma segunda esposa de Saul. E ela teve 2 filhos, um, se eu não me engano, Arnome, e o outro era Mefibosete. Não é o Mefibosete lá que tinha problema na perna, o que tinha o aleijado, era outro Mefibosete. E aí, quando Saul matou os gibeonitas, que não eram para matar porque tinha sido feito um acordo lá na época com Josué, ele desobedeceu. Olha como que a Bíblia é fiel, irmãos, olha como é sério quando você se propõe a fazer algo para Deus e o que você promete. Saul descumpriu, matou, e aquele sangue então tinha que ser vingado, o sangue dos gibeonitas. E para ser vingado, o que aconteceu? Veio uma maldição na terra, ficou 3 ou 4 anos, né, pastor? Não, eles ficaram sem comida, sem nada. E Davi orava a Deus, mas por que está acontecendo isso? Se Davi servia a Deus, Davi era conhecedor da palavra. Então Davi teve um profeta e Deus revelou, foi isso que aconteceu. Ele descumpriu um propósito que foi feito com o gibeonita, agora tem que matar os descendentes de Saul. E vocês lembram que eu falei, Rispa tinha 2 filhos de Saul. E sabe o que aconteceu com Rispa? Teve que dar o seu filho para ser, se eu não estou enganado, enforcado, né? Enforcado. Eram 7 vidas enforcadas. Isso no tempo da lei. E é isso que os muçulmanos pregam. Os muçulmanos, eles pregam a lei. Então, coisas que estão na lei, eles fazem. Mulher não pode andar com o cabelo assim como nós estamos. Muitas coisas. E eles cumprem aquilo ali fielmente. Então eu vejo assim, nós temos que nos atentar, fazer as coisas para Deus, buscar cada vez mais em Deus, porque eles estão tomando espaço. E sabe qual é isso é coisa da minha cabeça. Eu vou dizer assim para os irmãos. Eu creio que a estratégia deles é casar com as brasileiras, ter filhos com as brasileiras, porque daí eles ganham o direito de permanecer por causa dos filhos. Aí eles entram dentro dos lugares onde estão os filhos dos brasileiros e começam a colocar a cultura deles dentro onde nós estamos. E quando nós menos a perceber, está tomado de muçulmanos dentro da igreja, dentro das escolas, porque eles não têm pressa. Eu sempre escutei o nosso pastor dizer que o Satanás, ele não tem pressa. E não tem mesmo. Ele não está nem aí. Se você está vindo, não está vindo, ele está na dele esperando, porque ele sabe que vai chegar a hora certa. Ele só vai puxar a cordinha e você cai na armadilha. Então ele vai na paciência. O que eu e você temos que fazer é ser tementes a Deus, obedientes, ler a Bíblia e obedecer a palavra de Deus. E saber que o sangue de Jesus tem poder.
que é o sangue de Jesus que nos liberta. Porque foi o sangue dele vertido na cruz que nos libertou e nos tirou da garra de Satanás. E cada um de nós temos que estar ciente: Satanás existe. Ele existe. Porque se não existisse, não tinham tantas crianças sendo esquartejadas, picadas, tantas oferendas sendo feitas com crianças, rituais com crianças. Aquele caso de Macabal lá que vocês viram lá, aquelas crianças que sumiram, eram crianças que iam ser para rituais. Outras, eles vendem órgãos, mandam esses órgãos todos para fazer rituais. Porque eu fui pesquisar, irmãos, o Dia das Mães, na verdade, ele era um dia que era para uma rainha, uma deusa. Eu não lembro o nome dela agora de cabeça aqui. E nesse dia eles entregavam os filhos e ela devorava os filhos. Nesse dia. Só que daí vocês sabem o que acontece no mundo, né? Eles pegam uma data mundana, para poder trazer para dentro da igreja, para poder trazer, eles modificam alguma coisa para a gente achar que aquilo ali é uma coisa boa. E aí quando a gente vê, tá todo mundo fazendo, mas não tem noção. É como as modinhas que tem na internet. Aquela lá, será? Eu fui ver o que é o será. É uma dança da Shakira que ela faz para Pombagira, que ela fica dançando. E aí tem gente que vai na internet e fica fazendo a trend lá do será que esse balão é vermelho? Fica fazendo e faz o gestinho. Mas se vai ver, tem uma história por trás. Por quê? Porque o mundo quer colocar as coisas deles dentro da igreja, dentro da nossa família, dentro das nossas crianças, e a gente não percebe. E a gente acha bacana. A gente acha, mas não tem nada a ver. Mas foi assim que Satanás está derrubando muita gente. E não tem nada a ver. Nada a ver. Mas daí quando está lá no fundo do poço, aí quando está lá sofrendo, daí lembra de Senhor, chama o pastor para vir orar. Chama o pastor que eu preciso que ore por mim. Chama o pastor porque está acontecendo algo na minha casa incrível, algo que eu não estou entendendo. E aí, irmãos, eu vou contando algo para vocês. Deus tem todo o poder para quebrar tudo isso. Mas primeiro tem que partir de você. Porque o nosso Deus, Ele é tão educado. Ele é tão amoroso, irmãos. Ele é maravilhoso porque quando Ele chega em você, você sente paz. Você sente alegria. Ele transforma a tua vida. Já o inimigo não. Satanás não. Satanás, ele vem de mansinho. Eu me recordo, assim que eu aceitei Jesus, eu já testemunhei uma vez, vou testemunhar de novo, porque eu digo para as irmãs, sonho, você esquece. Tu sonha hoje, amanhã tu já nem lembra mais. Mas quando é revelação e é algo de Deus, fica na tua mente para toda a vida. Eu tenho 57 anos, eu tinha 14. E se eu contar para vocês o que aconteceu, é como se eu vivesse novamente. Eu recém-convertida, 14 para 15 anos, e naquele dia eu cheguei em casa, o meu quarto era um quarto de oração, onde eu orava e buscava Deus. Eu era uma jovem que eu ia ao círculo de oração, todas as quartas-feiras junto com as irmãs, porque eu tinha uma vontade de conhecer Deus, eu queria saber mais sobre Deus, eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Hoje as pessoas têm medo de receber o batismo com o Espírito Santo. Hoje as pessoas têm medo de falar que é batizado com o Espírito Santo. E deixa eu te contar, irmãos, o Espírito Santo, ele te revela, ele te dá discernimento. O Espírito Santo te ajuda a não pecar. A não pecar. Por isso que você precisa do batismo com o Espírito Santo. E quando você não busca, é porque você ainda não tem aquela firmeza na tua fé com Cristo. Busque o batismo com o Espírito Santo, porque ele te dá o discernimento para você saber o que é certo e o que é errado. Você escuta, opa, isso aí não está certo. Ontem lá no Pastor Ney, nós íamos louvar um hino, não sei quem que estava junto das irmãs, acho que era a irmã Jaqueline. E aí nós dissemos, não, esse hino aqui não é legal por causa da circunstância. Era um hino que praticamente dizia que ia encontrar a morte. Daí algo disse assim para mim, não, isso aqui não. Daí a irmã falou, irmã, isso é o Espírito Santo dizendo para nós que aqui é vida e alegria. E aí nós mudamos o louvor. E realmente foi o que o pastor pregou, que é vida, que é alegria. E aí, irmãos, o que aconteceu? Naquele dia eu cheguei em casa, um culto maravilhoso.
Cheguei em casa, tinha um tio e uma tia dormindo lá. Minha mãe disse assim: filha, tu vai ter que dormir no quartinho do lado, porque a tia vai dormir no teu quarto. O meu quarto, irmãos, vocês já viram aquela parte que diz que é para nós irmos no nosso quarto, dobrar o joelho e buscar Deus? Então, era o meu quarto secreto com Deus, meu quarto de guerra. E eu precisei sair pro quartinho. E quando chegou meia-noite, para uma hora assim, um tio meu, a porta estava chaveada, um tio meu, ele entrou, ele abriu a porta, o meu tio. Ele chegou, ele abriu a porta e olhou para mim assim, parado na porta. O meu tio perguntou assim para mim: Rejane, você tá bem? Daí eu disse: tô, tio, tá tudo bem comigo. Daí ele andou assim. Era o tio. Rejane, você tá bem? Eu disse: tô. Aí quando eu falei tô, ele virou assim. Aí já não era mais o meu tio. Era uma pessoa toda de preta, chapéu preto, uma bota preta. E daí ele andava, ele assim, ó: você é minha, você é minha, você é minha. Você sempre fez o que eu quis. Ele dizia assim: e você é minha. E eu era nova convertida, irmãos. Aí vocês sabem, a gente fica naquela dúvida. E eu fiquei assim, e aí eu fui sentindo uma coisa, foi me apertando, foi me apertando. E aí eu dizia assim: ai, 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 bonito se os Deus dos crentes não me salvam. Quando eu falei assim, o Deus dos crentes, o que vocês entendem? A dúvida. Eu não tinha certeza, eu estava com dúvida. Quando eu disse assim, o Deus dos crentes não me salva, foi na hora. Ele ia entrar dentro de mim de novo. Porque eu tinha caído possessa na igreja com 14 anos e fui liberta na igreja. Eu só sei que quando eu acordei estava todo mundo orando por mim, não sei direito, porque a pessoa não sabe o que acontece. É só depois que alguém conta alguns detalhes, porque geralmente as pessoas nunca contam tudo. Eu só sei que eu caí mesmo. E aí aconteceu isso. Aí o que aconteceu? Ele quis voltar para onde ele tinha saído, porque ele tinha sido expulso. E aí ele foi entrando dentro de mim. Muitos de vocês aqui dentro, mulheres, já tiveram isso. Vocês dizem que vocês chamam isso de pesadelo. Não é pesadelo. Uns dizem paralisia do sono. Não é paralisia do sono. Não é. É o inimigo te afrontando, é o inimigo vindo, porque você tem coisa para mudar dentro da tua vida. Eu sei porque aconteceu comigo. E aí eu clamei. E eu disse assim: sai daqui. Aqui quem mora é Jesus. E eu disse com toda a força da minha alma. E na mesma hora, meu quarto esclareceu, ficou tudo claro. A minha mãe bateu, quase derrubou a porta. Eu disse: entra, mãe, porque a porta estava aberta. O meu tio entrou, mas não era o meu tio. Vocês já viram? Aí ela disse: minha filha, depois que tu começou a ir para essa igreja, tu tá ficando louca? Tu fala de noite uma língua que eu não entendo. Agora tu tá dando de berrar. Daí eu comecei a chorar, eu tremia. Eu disse: mãe, eu quero voltar pro meu quarto. Ela disse: não, filha. Daí ela disse: não, porque a tia já está dormindo. Estavam todos dormindo. E aí ela veio, e aí ela queria me proibir de ir na igreja, porque ela dizia que eu estava ficando louca. Mas não era. É que o inimigo, ele queria aquilo que era dele. E eu era uma menina, uma adolescente, que eu era de brigar na escola. Eu era ruim. Eu virava... se alguém falasse alguma coisa para mim, eu brigava na estrada, na rua, era virada. E agora eu entendo. Quando você toma uma atitude dessa, irmãos, é porque algo está errado na nossa vida. Porque Jesus, ele é mansidão, ele é amor, ele é alegria, ele é paz. E eu era briguenta, eu era ruim, eu era maldosa. A maldade, Jesus não tem isso. Por onde ele passou, ele levou amor. Já o inimigo não. O inimigo, ele destrói. Eu lembro que um dia eu briguei com meus irmãos. Do nada eu quebrei um monte de ovos pela casa inteira. Pensa, os 2 irmãos não davam conta de mim. A minha mãe chegou, eu lembro que eu apanhei um monte dela naquele dia, me deixou de castigo. E aí que eu ficava mais brava ainda, porque daí eu queria quebrar tudo dentro de casa. Mas não era eu. E quando Deus entrou na minha vida, eu tinha 14 anos. Desde aquele dia, irmãos, palavra na minha boca, palavrão nunca mais entrou. É porque Deus transformou a minha vida. A minha mãe dizia para o meu esposo: tu não conheceu ela antes de ser crente. E vocês vão escutar muitos testemunhos de gente, né, irmão Éder? Quando eu não conhecia Jesus, você não sabe como eu era ruim. Quando Jesus entra na tua vida, ele entra para transformar. E foi assim que aconteceu com essas mulheres. Aconteceu com a Eva, com a Sara, com a Joquebede, com a Ana, com a Maria, com a Isabel, com a Agar, com a Rebeca. E teve uma mãe que eu quero falar muito importante, Eunice. Foi mãe de Timóteo. E como eu trabalho com o Ministério Infantil, não posso deixar de falar disso aqui.
Eunice foi a mãe que ensinou a fé para o seu próprio filho. Hoje em dia, mães, vocês têm que trazer os filhos de vocês à igreja, para a fé ficar guardada no coração da criança. E diz o seguinte, ela desde cedo ela ensinava a escritura para o filho dela, para Timóteo. E Timóteo aprendeu de tal maneira que depois nós temos na Bíblia dois livros, que é 1 Timóteo e 2 Timóteo. E Timóteo foi a servir a Jesus. E hoje as crianças estão saindo da igreja e não estão mais querendo, não tem criança nem quer vir para a igreja. Mas eu não culpo as crianças, porque elas não se mandam. Quem tem autoridade na vida da criança é o pai e a mãe. É vocês que mandam. Porque se o teu filho está doente, está com febre e diz que não quer ir no médico, você não vai levar? E por que na igreja você aceita ele dizer que não quer vir? Por quê, irmãos? Vamos nos atentar a isso, porque o Satanás, ele está assim, sempre a tirar os filhos de vocês. E daí ele leva lá para o mundo e ele faz banquetes lá. Depois é difícil de trazer de volta. Aí traz todo arrebentado, todo machucado. Aproveita. Cuida enquanto você tem tempo. Traga para a casa do Senhor. Nós temos ali o culto infantil que é ministrado. Eles aprendem a palavra. Eu comecei um discipulado infantil o ano passado. Eles estão aprendendo a Bíblia desde Gênesis. Nós estamos agora em Atos. Terminando Atos. Logo nós vamos estar terminando a Bíblia. 2 anos. Comecei com 15. Estou terminando com 5 crianças. Persistente. 5 crianças que não desistem. 5 crianças que agiram como Joquebede. Como essas aqui, corajosos. Continuaram. Persistentes. E aprendendo a palavra de Deus. Eles vêm com chuva muitas vezes. Vêm com frio. Mas estão ali. São crianças que estão perseverando. E aqui a Eunice, essa mãe, ela deixou um legado. Ela foi um exemplo. E hoje em dia o exemplo, irmãos, ele fala mais alto do que aquilo que você faz, sabia? O teu exemplo. Seja exemplo para o teu filho. Não falta a igreja por qualquer motivo. Porque ele está vendo. Aí o dia que você quiser trazer, ele vai dizer, mas aquele dia tu também não quis ir. Porque hoje em dia eles falam isso. Mas aquele dia tu não quis, agora tu quer que eu vá? Então, irmãos, seja você uma bênção. As mulheres aqui, as mamães, seja uma bênção. Não queira ter bênção. Porque às vezes nós queremos ter bênção. Nós temos que ser bênção. Não sei se os irmãos entenderam. Não ter bênção. Ser bênção. Seja uma bênção. Busque a Deus. Leia a tua Bíblia em casa. Faça o teu devocional. Leia um versículo, não entendi. Procura. O que Deus está dizendo no meu coração com esse versículo? E olha, o ter, se você quer ser abençoado, você tem que ser uma pessoa amorosa, uma pessoa humilde, uma pessoa decidida. Eu quero aprender sobre Deus. Eu quero aprender mais. E hoje, irmãos, Deus, Ele honra as mulheres. Ele honra as mulheres quando Ele dá o dom, a missão de ser mãe. Ele está honrando. Só que para isso nós temos que permanecer firmes, mulheres. Firmes. Porque a missão de Deus deu para nós de ser mãe. Nós temos uma criança, nós temos jovens, nós temos adolescentes. Tem alguns casais aqui que logo terão adolescentes. E aí você tem que ser firme e perseverante. Porque o mundo precisa de mulheres que inspiram fé. O mundo precisa de mulher que inspira fé, que inspira coragem, que protege os valores, que sustenta a criança, ensina a orar. Uma mulher que vai sustentar o milagre do amanhã, porque o teu filho do amanhã, ele pode ser o pastor, ele pode ser o presbítero, ele pode ser o dirigente, ele pode ser o ministro de louvor. A tua filha pode ser a esposa de um pastor, ela pode ser uma missionária, ela pode ser a mulher que vai cuidar das crianças, responsável por ministrar no coração de criança, que o coração de criança é uma terra fértil, que eles precisam desse alimento na palavra. Nós adultos demoramos muitas vezes a ouvir a voz de Deus. Mas eu quero, irmãos, que hoje, que vocês, as mulheres que aqui estão, sejam mais dedicadas, cada vez mais, para marcar essa geração que está aí. Essa geração que nós temos de crianças que estão crescendo na igreja. Que você seja uma pessoa forte, firme, decidida. Que você confie em Deus, porque Ele confiou um filho a você. Ele confiou um filho para você. E esse filho Ele te mandou com missão. Porque Deus não manda criança para nós porque é bonitinho, para mostrar para o casal que ele é papai e mamãe. Não! Que tem uma missão.
Vocês viram as mães que eu citei aqui, todas elas tiveram filhos e foi por missão. Todas. Foram grandes homens de Deus. E hoje os nossos filhos, eu declaro, os nossos filhos, os de vocês, também são grandes homens de Deus. Vão ser homens e mulheres de Deus. Então, meus irmãos, não vamos desistir de orar. Vamos continuar firmes nos caminhos do Senhor. Caminho que muitas vezes para você é invisível. Você não sabe o que vai ser lá na frente. Porque hoje muitas mães choram. Choram muito porque não sabem o futuro do seu filho. Porque se vocês forem acompanhar as mídias, elas não têm nada de bom para os nossos filhos. Nada. Nada de bom. Tudo tem algo maligno. Tudo tende a tirar, sabe quem do coração dos nossos filhos? Deus. E Deus tem que estar presente no coração do teu filho. Você não tem que se preocupar com o teu filho de só trazê-lo à igreja. Eu quero que você apresente Jesus para ele. Esse Jesus que transforma. Esse Jesus que nos ama acima de tudo. Irmão, pode soltar lá o louvor para mim? Então, irmãos, nós precisamos cultivar a fé dentro de casa. Comece a cultivar a fé. Comece a mostrar o temor de Deus nas nossas vidas. Meditem nesse louvor aí, ó. Vou pedir para a irmã Anne me ajudar ali. A Adriana também. Pode colocar a letra, irmão. E as mulheres, as nossas mamães que veio aqui na frente para nós orarmos. As mamães todas, podem vir. Todas as mamães. Qual é a tua esperança? Ela é regada por lembranças? Lembranças, vamos lembrar. O tempo não leva nossas lembranças de mamães. Mas parece que um furacão é esse. Qual é o furacão? Qual é o furacão que entristece você? O que deixa o teu coração aborrecido? Vocês não perderam o chão de vocês. Estão hoje na casa do Senhor. Vamos pensar, olha só. Olha só. Não consigo te tocar. Não tenho forças pra amar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê. É o Deus que te vê quando o homem não vê, quando ninguém sabe. Você não está só. Você não está só. Feche os teus olhos, se conecte com Deus agora. Feche os olhos. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar.
Mães queridas, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês. Agradeço a irmã Regiane, que está aqui, cadê ali? E vocês estão recebendo um singelo presentinho, um chocolatinho da Cacau Show. Mas o presente é pequeno, mas o amor é imenso. É uma singela homenagem para vocês. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa canção agora. Eu sei que não vão embora, irmãos, que tem algo para acontecer aqui nessa noite que Deus está provendo para todos nós aqui. Olha só, presta atenção. Bom, Regis, pode soltar aquele louvor. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu quero dizer algo para vocês, para todas as mães. Presta atenção. Mãe singela de amor, singela de